nós vamos pregar com base no Salmo 100, que foi lido responsivamente pela igreja, e o primeiro versículo foi repetido por todos. Mas antes, irmão Luiz, eu quero fazer uma parte. Eu sempre procuro, pastor Flávio, atualizar os conhecimentos escatológicos. E aquilo que eu diria que é uma novidade, não propriamente uma novidade, mas tem sido largamente anunciado, é o grande poder, a grande influência que a internet tem tido em todos os segmentos da sociedade. E eu ouvi recentemente, foi até meu colega de faculdade, ele foi deputado federal, o pastor Lamartine Pozella, se não me engano ele está residindo nos Estados Unidos, e ele estava falando sobre a marca da besta, né? O 666, e eu já tinha ouvido alguma coisa, mas não com tanto esclarecimento quanto foi dito pelo pastor Lamartine Pozella. Ele estava dizendo que a letra que no nosso alfabeto português é o W, ela no hebraico é o Vav, e é a sexta letra do alfabeto hebraico, né? E nós sabemos que o símbolo das redes sociais, da internet, é o www. É dali que você começa a colocar o endereço de qualquer sítio na internet. E tem havido, de uma maneira acelerada, por parte dos governantes mundiais, um interesse, olha só, gente, um interesse para que haja uma governança mundial. Uma governança mundial que vai influenciar os governos locais. Uma governança mundial que vai determinar o que deve ser feito ou o que não deve ser feito em cada país. Essa governança mundial, meus queridos e amados irmãos, não é outra coisa senão a preparação para o governo mundial do anticristo. Será o último governo do homem sobre a face da terra. Um homem que governará o mundo todo. Nós já falamos a respeito disso, né? Já colocamos aqui o que entendemos, segundo informação bíblica, de onde virá esse homem, de onde ele governará e o que ele fará. Agora, para que haja uma governança mundial, tem que haver os adeptos desse governo mundial. O Apocalipse diz que o mundo todo se maravilhou seguindo a besta, menos aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo e não aceitaram, mesmo diante da ameaça de morte, adotar, admitir a marca da besta, que possivelmente será um chip de implante cerebral que vai conectar o homem que tiver a marca com as redes de internet mundial. E aí começa a fazer sentido. Hoje, por exemplo, se você fizer uma pesquisa no seu smartphone, no seu celular, vamos imaginar aqui que você procure uma fritadeira elétrica. Dali a pouco, os algoritmos
já identificaram que você tem interesse e começam a aparecer propagandas dessa fritadeira elétrica em tudo que você tiver de acesso à internet. Você já foi capturado, né, pelas redes de internet, e as redes já descobriram o seu interesse. Então nós estamos caminhando e às vezes nem nos damos conta e às vezes nem percebemos para um governo mundial global, uma governança mundial. O atual presidente da República, que lá foi colocado, né, e não me envergonho de dizer que eu não votei nele, né? Ele é um dos principais governantes mundiais a fazer a propaganda de uma governança mundial. Joe Biden, outro, né? E esses governadores tiranos que temos tanto aqui na América quanto na Europa, na Ásia, né, são realmente envolvidos, interessados nessa governança mundial. E aí, muito bem colocada a mensagem do nosso querido irmão Aloysio, mensagem cantada: o rei está voltando. E enquanto o irmão Aloysio cantava, eu comecei a lembrar dessas coisas, né? Nós estamos caminhando para esses acontecimentos, caminhando a passos largos. E aí, ficamos preocupados, ficamos assustados. Hoje nós falamos dos medos que nós temos, né? No Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, se vai haver uma governança mundial? E aí, palavras do Senhor Jesus Cristo em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, Salmo de número 100, que nós já lemos aqui. Uma reflexão sobre o Salmo de número 100. Os Salmos, o livro do Saltério, que contém os Salmos, os 150 Salmos, são mensagens nas quais nós percebemos o homem diante de Deus, inspirado por Deus, abrindo o seu coração, derramando o seu coração para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para reclamar de Deus, para inquirir Deus: ó Deus, onde estás? Ó Deus, tu não vês o ímpio, o que ele está fazendo? Salmo de número 73. Então é um abrir do coração, é um derramar do coração do homem diante de Deus. Assim são as mensagens do Salmo. E neste Salmo de número 100, nós temos, meus queridos e amados irmãos, diletos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela internet, nós temos alguns pontos a destacar, né? E eu coloquei aqui, são pelo menos 4. O primeiro deles é o júbilo e a alegria. O segundo deles, que aparece claramente no Salmo, é a gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. O terceiro deles é o bendizer. Bendiga o nome do Senhor. E o último deles é o louvar a Deus. E é sobre esses pontos de destaque no Salmo de número 100 que eu quero, nesta noite, nesta mensagem, compartilhar com os irmãos que estão aqui conosco e aqueles que nos acompanham
pela internet. O primeiro, celebrar com júbilo, servir com alegria. O início do Salmo diz exatamente isso: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, e nessa alegria se apresente diante dele com cântico. Júbilo é uma alegria extraordinária, extravasante, né? E celebração nos dá a ideia de assembleia, de coletividade, né? Então, aqueles que servem a Deus devem se apresentar diante de Deus e na sua vida, na sua jornada, durante a sua peregrinação na face desta terra, com júbilo e com alegria, tanto na coletividade quanto na individualidade. Sabe o que isso quer dizer, meu querido e amado irmão? Sabe o que isso quer dizer, meu dileto ouvinte? Que o servo de Jesus Cristo, ele não tem motivos para deixar de ser alegre na sua vida e no seu lugar. Não tem motivos. Se há uma coisa que não combina com o servo de Deus, é a tristeza. Eu não estou dizendo que nós não nos entristecemos. Nos entristecemos sim. Nós nos entristecemos sim. Passamos por momentos de contristamento. Quando nos acontece alguma adversidade, algum problema, alguma fatalidade, nós nos contristamos, mas sobressai, mesmo em meio ao contristamento, a alegria daquele que serve ao Senhor. Agora, por que nós temos essa característica da alegria, do júbilo, servindo ao Senhor, no serviço do Senhor? Olha o que diz o Salmo de número 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. É a conclusão desse salmo. O salmista diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, fartura de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, meu irmão, minha irmã, se você vive na presença de Deus, você está numa presença em que há fartura de alegria, em que há abundância de alegria. E como não ser alegre num lugar que há abundância de alegria? E como não ser alegre num lugar que há fartura de alegria? Na presença do Senhor há abundância de alegria. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele faz um grande desafio, que alguém pode até questionar, mas será que isso é possível? E a própria experiência de Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 4, versículo 4, olha o que diz o apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E a gente poderia dizer assim, mas Paulo, sempre? E Paulo responde, sim, sempre. E olha, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi açoitado em praça pública e jogado num monte de lixo tido como morto. Teve gente que fez greve de fome e que só deixaria a greve depois que Paulo tivesse morto. Esses grevistas devem ter morrido de fome. Paulo foi traído por amigos íntimos. No entanto, Paulo diz aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos, jubilai-vos. Então, tanto na coletividade quanto na individualidade, o crente
ele tem a característica da alegria. E alguém pode dizer assim: mas pastor, e diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das necessidades, diante das aflições, diante das angústias, como é que eu devo me comportar? Vamos pegar o exemplo de Abacuque. Abacuque, profeta do Antigo Testamento. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Profeta menor do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Olha o que diz esse profeta do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A conta bancária está zerada, eu fui mandado embora do emprego, a despensa em casa está vazia, tem enfermidade na família, e agora? Abacuque diz: ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, meus queridos, o apelo do Salmo de número 100 continua: celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Mas continua, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos fala uma coisa interessante. 1 Pedro, capítulo 1, os versículos de 3 a 10. Olha o que diz Pedro aí. O apóstolo do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. E olha o que diz ele aqui: ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, ou provações, ou dificuldades, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Até aqui no versículo 9. Então, por que o crente em Jesus Cristo tem como característica fundamental, o servo de Deus em Cristo Jesus tem como característica fundamental a alegria, o júbilo? Porque na presença de Deus há abundância de alegria, e essa presença estimula, essa presença incita,
essa presença provoca o servo de Deus a ser alegre. Porque a Bíblia diz, Paulo é quem fala isso: alegrai-vos sempre no Senhor, porque não importam as circunstâncias, como disse Abacuque, e porque temos um motivo futuro e eterno. Temos uma esperança que é mais do que uma esperança, é uma certeza inabalável, a certeza da glória de Deus. É isso que Paulo nos diz, escrevendo a sua carta aos Romanos: e estou certo que todas as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. E por isso eu sou alegre, eu vivo alegre, porque eu tenho razão, eu tenho motivo para essa alegria. O segundo ponto de destaque do Salmo 100 é a gratidão, que é o reconhecimento de que tudo que sou, tudo que tenho, vem de Deus, motivado pela sua infinita misericórdia. Eu não mereço nada. Eu fico até às vezes assim impressionado quando eu vejo algum crente em Cristo Jesus dizendo que alguém recebeu uma coisa de Deus porque mereceu. Gente, nós não merecemos nada. Tudo que recebemos de Deus é fruto da sua infinita e maravilhosa misericórdia. Deus não nos dá o que merecemos e nos dá o que nós não merecemos. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Então, isso só pode provocar em mim, só pode resultar em mim um sentimento, o sentimento de gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele me fez, por tudo que Ele me dará e por tudo que Ele me fará. Deus é fonte de toda bênção. Hoje parece que caiu um pouco de moda isso, mas eu me lembro de um tempo que as igrejas chamadas neopentecostais diziam o seguinte: você tem que exigir de Deus, você tem que exigir, como se Deus fosse obrigado a me abençoar, pastor. Como se eu fosse colocar o dedo em riste diante de Deus e exigir alguma coisa dele. Que barbaridade! Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vem de Deus, vem por causa da sua misericórdia. Eu não mereço nada. E aí, isso só pode resultar em mim um sentimento de gratidão. E é isso que o salmista no Salmo de número 100 diz: a gratidão a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus faz. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, que é resultado dessa gratidão. A gratidão me leva a bendizer o nome do Senhor. E bendizei o seu nome, diz o final do versículo 4. Bendizer é falar bem, é proclamar o que Deus faz, é proclamar o que Deus é. E o Salmo de número 103 é um salmo bem expressivo para nos falar a respeito de bendizer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, como sugere o Salmo de número 100. Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia,
que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Salmo de número 12, ou melhor, Isaías capítulo 12, fala para nós tornarmos notórios os feitos de Deus, é bem dizer a Deus pelo que Ele fez, não só na minha vida, mas o que Ele fez na vida de todas as pessoas que eu conheço e até das que eu não conheço, do que Deus tem feito desde que fundou a terra, os feitos maravilhosos de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor por todos os seus feitos maravilhosos. E o último ponto de destaque desse salmo de número 100 é o louvor. O louvor será uma das únicas, se não a única, atividades dos salmos nos céus. O que é que nós vamos fazer nos céus? Além daquilo que a Bíblia fala, nós desconhecemos alguma outra atividade nos céus, mas a Bíblia fala e está repleta de mensagens de que os céus será um lugar de contínuo louvor a Deus. Os anjos fazem isso e os salmos farão isso, louvarão continuamente o nome do Senhor. E aqui no Salmo de número 100 ele diz: louvai e bendizei o seu nome, o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Louvor será, portanto, uma das únicas, se não a única atividade dos salmos dos céus, e ela começa aqui na terra, com aqueles que em Cristo Jesus receberam a gloriosa, bendita salvação que Deus proporciona a todos os homens que se arrependem dos seus pecados. O Salmo de número 47, os versículos 1 e 2, 6 e 7, fala desse louvor. Olha o que diz o Salmo de número 47: batem palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Agora os versículos 6 e 7: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. O Salmo de número 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O Salmo de número 106 também tem uma mensagem que fala sobre o louvor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí nós temos, na sequência do Salmo 100, o Salmo 111, o Salmo 112, o Salmo 113, o Salmo 117 e o Salmo 118. O Salmo 117 é um dos menores da Bíblia e diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Aí está, meus queridos e amados irmãos, Salmo de número 100, um convite para que os servos de Deus apresentem na sua vida e no seu viver essas características. A primeira característica é a característica da alegria, do júbilo. Viva na presença de Deus com alegria, viva na presença dos homens, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, com alegria. A tristeza não combina com os servos de Deus. Ainda que por um momento contristados, todavia nos alegramos na esperança de vida eterna.
que é mais do que uma esperança, é a certeza inabalável da glória de Deus. A outra é a gratidão, que a resposta ao que Deus faz, ao que Deus é, ao que Deus tem nos dado, fruto da sua misericórdia, seja a gratidão. A outra é o bendizer o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor e não se esqueça de bendizer a Deus por todos os benefícios, por cada um de todos os benefícios que Ele tem concedido a você durante a sua vida e durante o seu viver. E por último, é o louvor. Louve a Deus, porque esta será a atividade que nos acompanhará na glória, porque lá na glória, a atividade de que temos notícia na palavra de Deus, a atividade nos céus será o louvor dos anjos e dos salvos, um grande coro, uma grande celebração de júbilo e de louvor a esse Deus bendito e maravilhoso que nos tem dado tantas bênçãos e ricas bênçãos em Cristo Jesus, inclusive a maior delas, a bênção da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.